Cumprimentamos a todos os telespectadores com a paz do Senhor e desejamos a cada um bom dia. Agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui neste programa. Agradecemos a direção da igreja e a todos os que fazem este programa. Paralelamente, também agradecemos a todos os coordenadores da Escola Dominical, aos superintendentes, aos professores, aos secretários e, de modo especial, a todos os alunos frequentadores da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar hoje dentro do tema da Epístola aos Hebreus, que fala sobre a supremacia de Cristo, abordando fé, esperança e ânimo. Vamos estudar a lição de número 7, que fala sobre o sumo sacerdote Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Inicialmente queremos ler 2 versículos da Palavra de Deus, os quais estão no capítulo 7 da Carta aos Hebreus, versículos 26 e 27, que nos dizem: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto ou mais sublime do que os céus, que não tem necessidade, como os demais sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque ele fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Esse é o texto de Hebreus que nós queremos tomar por base da nossa lição. Nós queremos abordar o objetivo geral dessa lição, que diz apresentar a tipologia do sacerdócio de Melquisedeque com relação a Jesus Cristo, expressando a verdade de que nosso Senhor possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Os objetivos específicos dessa lição, eles tratam do aspecto tipológico de Melquisedeque, a natureza do sacerdócio de Cristo e os atributos do sacerdócio de Cristo. Essa lição apresenta a perfeição do sacerdócio de Cristo em relação a todo o sistema levítico, todo o sistema que ficou para trás e, por conseguinte, superado pela superioridade do sacerdócio de Cristo. A abordagem principal é a superioridade ao sacerdócio de Melquisedeque. Mas, enfim, quem é Melquisedeque? Segundo o hebraico, vem da palavra Melquisedeque, que significa rei de justiça, significando que ele tinha um caráter justo. Ele foi também rei de paz, mostrando que ele tinha um caráter e uma prática de viver em paz. Foi contemporâneo de Abraão e era sacerdote do Altíssimo. Porém, em tudo, Jesus era superior a Melquisedeque. Melquisedeque apareceu no momento em que Abraão retornava de uma vitória e trouxe para ele pão e vinho. À época, elementos considerados importantes porque eram oferecidos apenas aos vencedores. Melquisedeque abençoou Abraão e, em gratidão, Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Apesar de ser um personagem histórico e misterioso, ele não é mitológico e nem tampouco lendário. Ele existiu de fato. E a palavra de Deus, ao longo do curso da história do povo judeu, ratifica a existência de Melquisedeque, embora alguns estudiosos, nos dias dos pais da igreja, atribuíram a ele que ele teria sido um anjo, que ele teria sido o Espírito Santo ou uma cristofania, uma apresentação do Cristo pré-encarnado. Chegaram até a dizer que ele era Sem, o filho mais velho de Noé. Melquisedeque apareceu, como eu já disse, nesse momento importante na vida de Abraão e desapareceu da mesma maneira. Mas há um detalhe, ele chegou num momento muito importante, quando o rei de Sodoma se aproximava para ficar com as almas e oferecer os bens a Abraão. Porém, ressaltamos que Abraão, já abençoado por Deus e por Melquisedeque, numa outra visão, tendo o coração satisfeito em Cristo, nosso sumo e perfeito sacerdote, Abraão não se ateve a receber os bens de Melquisedeque, porque quem tem um coração saciado em Cristo não busca nenhuma bênção desse mundo. Dessa maneira, essa é a figura
de Melquisedeque, aquele personagem que, da mesma maneira como surgiu, ele desapareceu. Entretanto, o objetivo dessa lição é mostrar a supremacia de Cristo em relação a Melquisedeque. E Hebreus é uma carta que fala de coisas superiores, de coisas maiores, de coisas melhores, fala de sumo sacerdócio, fala de aliança superior, etc. Mas, como o assunto é sumo sacerdote, sacerdócio, o que significa isso? Sacerdote era aquele homem indicado por Deus que fazia a mediação dos atos religiosos. Os sacerdotes eram os únicos que podiam praticar atos litúrgicos e o sumo sacerdote era o principal entre os sacerdotes. Então eles representavam o povo diante de Deus, eles santificavam o povo através da oferta de dons e sacrifícios e intercediam pelos transgressores. Nesse caso, nós estamos estudando o sumo sacerdócio de Cristo, semelhante, não, superior, melhor e maior do que o de Melquisedeque, maior em realeza, maior em justiça, maior em legitimidade, maior em perfeição, maior em imutabilidade e maior em eternidade. Por falar em eternidade, esse vocábulo também caracteriza a Epístola aos Hebreus. Fala de verbo eterno, salvação eterna, juízo eterno, eterna redenção, espírito eterno e assim sucessivamente, bem como aborda um sacerdócio santo quanto aos atributos do sacerdócio de Cristo e um sacerdócio perfeito. Nesse contexto e nessa explicação da palavra de Deus, nós queremos mostrar que Jesus foi anterior a Abraão. Jesus é alfa, Jesus é ômega, Jesus é antes de todas as ordens levíticas e todas as ordens sacerdotais. Nós queremos agora, com essa palavra, mostrar que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote que está assentado à destra de Deus. Ele é o nosso sacerdote que intercede por nós. Ele fez somente um sacrifício, mas ele vive para interceder por nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, na primeira epístola aos Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Desta feita, Jesus é esse único que intercede por nós. Nos convinha esse sumo sacerdote, porque todos os sistemas anteriores, eles falharam. Todas as alternativas falharam, mas Jesus veio para oferecer uma vez por todas um sacrifício perfeito que é capaz de nos redimir, capaz de nos reconciliar e nos aproximar de Deus. Porque os outros sacerdotes, todos os sacerdotes das ordens anteriores, eles ofereciam sacrifício pelos seus pecados, mas Jesus, sem pecado, se ofereceu, se fez pecado por nós. Uma vez por todas, ele se apresentou. E nós encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 12 ao 14, diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Foi o sangue de Jesus. Ele entrou uma vez por todas no santuário para efetuar a nossa eterna redenção. Outro texto da palavra de Deus mostra, nesse mesmo capítulo 9, 23 até o 28, de sorte que tudo aquilo que era necessário passou, porque eram figuras das coisas que viriam. E diz: Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas. Ele entrou nesse santuário com o seu próprio corpo, rasgando o seu próprio corpo, e não ofereceu sacrifício por si, queremos repetir porque é o que está em Hebreus, mas pelos nossos pecados. Ele se manifestou uma vez por todas, oferecendo-se uma vez somente para tirar o pecado de muitos, ou o pecado de muitos. E a palavra de Deus ainda acrescenta que esse sacerdote, ele está diante de Deus.
ele é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum sacrifício do Antigo Testamento, nenhum sacrifício apresentado pelas religiões e pelos religiosos é capaz de apresentar, de trazer o homem à presença de Deus. Mas somente Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso perfeito sacerdote, aquele que está intercedendo por nós. Queremos repetir uma palavra que já foi dita aqui porque é necessário que ela seja dita. Ele fez um sacrifício só, mas permanece intercedendo por nós. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê de sua graça e que você, nosso amado ouvinte, possa ter na pessoa de Jesus o seu único mediador entre Deus e você, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, é Ele quem nos representa diante do Pai, é Ele que está no céu e intercede por nós. Que Deus nos abençoe.